vamos começar o estudo da noite de hoje. A gente vai aqui continuar o capítulo 15, Livro dos Médiuns, falando dos médiuns escreventes ou psicógrafos, mas quando a gente está falando aqui de inspiração, pressentimento, a gente pode levar para as outras mediunidades. Então, vamos continuar aqui os médiuns inspirados, 183. Quem lê para nós? Olha que interessante, a gente estava falando sobre isso. Item 183. Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mais não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? Bom, então vamos lá. As pessoas que têm essa capacidade, né, por exemplo, tu tá falando da pintura, música, com certeza eles já tiveram experiências e oportunidades de desenvolvimento nesse sentido, né? E quanto mais a gente vive, né, as várias encarnações, mais a gente vai adquirindo, né, as experiências, né, aquilo que a gente vê, tudo fica armazenado, né, no espírito. Então, quando a gente já tem, porque assim, os espíritos, a gente já tinha comentado sobre isso, né, que se não tivesse a ajuda sempre de espíritos mais adiantados, que a gente ia demorar muito mais tempo, né, a gente ia estar, talvez hoje ainda, na época do fogo, se não fosse essa, essa radiação de inspiração, né, esse fluxo de inspiração que vem do alto. Então, sempre espíritos mais elevados do que nós se aproveitam daqueles que já têm alguma facilidade, e aí eles são um canal perfeito para passar, e quando vem alguma inspiração, algo que precisa ser renovado, algo que já faz parte da evolução, né, que precisa ser descoberto, alguma coisa nesse sentido, eles não inspiram uma só pessoa a descobrir. São várias, porque a gente fala assim, não, mas quem descobriu o tal coisa foi fulano, mas ao mesmo tempo um outro descobriu a mesma coisa. Por exemplo, o avião, né? Santos Dumont, aquele outro cara lá, um americano, né? Wright, acho, não lembro o nome. Mas ele sempre tem esse conflito. É porque as grandes descobertas, as grandes evoluções vêm por inspiração para várias pessoas. Beethoven, Mozart. Assim, foram épocas ligeiramente diferentes, né? Assim, tem alguma diferencinha, mas eles recebem a inspiração. Estou falando assim mais de descobertas, né? Então, por exemplo, quando, sei lá, descobriu os experimentos com energia elétrica. Então tinha lá o mais famoso é o Edison. Mas tinha o Tesla, que descobriu um monte de coisa. Hoje só existe o Wi-Fi, celular com essas comunicações, né? A rede de energia, mandando energia para tudo quanto é lugar, né? Transmitindo energia, só por causa do Tesla. Então, assim, normalmente a ciência escolhe um para ser
o inventor, o precursor, mas uma descoberta, vários espíritos são inspirados, e aí ou se não descobre ao mesmo tempo, cada um é inspirado para ter uma contribuição, um pouquinho ali, e aí junta aquelas contribuições, forma aquela estrutura toda. Então, isso é falado no Evangelho, né, do controle universal, né, do ensinamento dos Espíritos, que quando uma verdade tem que vir, a verdade não está circunscrita a uma pessoa só. Então, quando vem uma verdade, várias pessoas recebem ela ao mesmo tempo. Então, Kardec, ele selecionava as mensagens que era de espírito elevado assim. As revelações vinham de vários médiuns, de vários lugares, ao mesmo tempo. Ele recebia cartas com as datas muito próximas, né? E com as respostas muito próximas e elevadas. Então, assim que ele selecionava, né? Então, esse controle universal é importante, e quando os espíritos vêm trazer as descobertas, as renovações, eles aproveitam esses espíritos que estão em determinado aspecto um pouquinho mais adiantado que os outros, né? Porque como é que ele vai fazer por exemplo, tem alguma descoberta, o computador, né? Para o computador surgir, ele teve que vir uma evolução muito grande da matemática primeiro. Então, como que viria o computador se não fosse por um matemático? Então, precisava trabalhar com um número binário, né? Precisava trabalhar com essas questões, então precisava da estrutura da teoria matemática para conseguir estabelecer a computação. Então vem os espíritos e inspiram todos aqueles matemáticos, depois inspiram todos os engenheiros eletrônicos, tanto é que o surgimento do computador e o desenvolvimento dele é de várias mãos, várias pessoas, que cada um contribuiu um pouquinho. Mas sempre quando a gente vê pessoas que têm uma competência assim, acima da média, né, principalmente na música e na pintura, esses dois precisa do espírito ter tido já uma quantidade de conhecimento, de evolução maior, porque para conseguir pintar ou compor uma música, precisa, além de treinamento, reflexo, né, saber as notas e tudo mais, precisa também ter essa preparação já dessa experiência do espírito, um espírito mais, né, além de ter tido contato com a música, já ter esse contato de várias formas. Então, eles são preparados para receber essas inspirações mais elevadas. E muitos deles nem sabem que está sendo inspirado, né? Ele está sendo inspirado naturalmente, e ele nem sabe que é inspiração, ele pode achar que é tudo dele, né? Mas a gente ouve muito isso, né? Na arte, na música, aquele artista estava inspirado, né? Aquele artista estava... Então, realmente tem essa assistência espiritual, né? Que aproveita das capacidades daquele médium. Outra coisa interessante que acontecia, por exemplo, Kardec, ele também foi muito importante na descoberta, só que a ciência da Terra não estabelece nada, nenhuma descoberta pelo nome dele, né, científica. Mas o Kardec, ele tinha conhecimento de astronomia, medicina, poliglota, falava 5 ou 6 línguas, anatomia, astronomia, magnetismo, então, matemática, pedagogia, então ele dava aula de tudo isso. Então, várias coisas, várias descobertas vieram por causa da atuação dele. Espírito superior, né? Só que os espíritos já haviam avisado ele que ele não receberia crédito nenhum por isso, porque a missão dele não era receber crédito dos seres humanos. A missão dele era ficar realmente anônimo, né? Ele ter o reconhecimento
das pessoas que conhecem o Espiritismo, das pessoas que têm tem o contato com o livro dele, né? Mas, com a obra dele, né, no caso, mas os cientistas, as pessoas em comum, se eu falar do aspecto científico, filosófico, as pessoas não conhecem. Estão começando a conhecer, né? Igual Chico Xavier, apesar de ser conhecido no mundo inteiro, muitas pessoas ainda estão conhecendo vários aspectos que não conhecia da vida dele. Então, fazia parte da missão Kardec passar de forma anônima, né, sem ter nenhum tipo de reconhecimento. Porque o que ele tinha que montar era uma estrutura espiritual, não era estrutura material. Então, e ele tinha a ajuda dos espíritos mais elevados. Né? Mas você fala que esse reconhecimento seria em dinheiro ou só pelo... Não, reconhecimento pelo trabalho mesmo. Né? O dinheiro que ele ganhou, antes ele trabalhava na pedagogia, né? Então ele lançou vários livros. Allan Kardec foi o pseudônimo que ele criou depois, né? Para diferenciar da obra que ele já tinha, porque ele lançou vários livros pedagógicos de matemática, e todos esses livros que ele lançou e que na época fez muito, vendeu muito, fez muito sucesso, então todo esse dinheiro que propiciou uma aposentadoria para ele aplicou no Espiritismo. Então, ele teve contato tarde com o Espiritismo, no caso? Teve. O Kardec, porque ele precisava primeiro construir toda a estrutura, a preparação, né, das pessoas ao redor dele, e ele também tem uma condição de dedicar, porque imagina se ele tivesse que trabalhar e ao mesmo tempo codificar, né, do zero, né, porque era do zero. Então, o que teve que montar a estrutura da missão dele? Primeiro, ele conseguir estabelecer e conseguir aposentar, assim dizer, e ter toda a condição para depois ficar só por conta, né? Então, ele conseguiu se estabelecer com essa aposentadoria, com esse dinheiro dos livros, né? Que sempre rendia, né? Os livros sempre vendendo, né? Aí ele conseguia colocar, porque, por exemplo, tinha a revista espírita, né? Com lançamentos mensais, né? Então ele precisava pagar para imprimir, para divulgar, então tinha um gasto, né? E os livros também, né? Os livros, ele não cobrava, né? Então, os gastos que ele tinha, ele pagava com o dinheiro dele. E quando montou a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, né? Que era o centro espírita na época que ele montou, as pessoas, os participantes dos trabalhos, ele não pedia para ninguém, né? Que queriam contribuir, né? Que viam as dificuldades que ele passava, as coisas que ele passava, aí recebia as contribuições espontâneas, né? Quem quisesse doar, então, no final ele fazia uma contabilidade, não, como é que chama? Ele fazia um balanço para falar o que ele gastou, o que era de dinheiro de contribuição, o que era do dinheiro dele. Então ele fazia o balanço para todos ficarem cientes do que estava fazendo, né? Com transparência, né? Ele não deixou filhos, né? Não. Ele tinha a esposa, né? A Amélie Boudet, mas eles não tiveram filhos. Porque a missão dele era essa, né? Era a missão de trazer um edifício espiritual, né? A maior missão que tinha, né? Até hoje, né? Que é a dele e do Chico, né? Alguém tocou a obra dele lá ou parou, será? Tocou não, destruiu, né? Destruiu? O Lemarie, o Rustang, que tinha interesses financeiros, interesses pessoais em cima disso, eles alteraram tantas coisas, igual aquelas adulterações que a gente fala, que o espiritismo acabou na França. Naturalmente porque as pessoas que participaram da codificação já vieram para o Brasil, né? Já foram reencarnando no Brasil. E outro ponto foi que eles causaram muitas coisas, muitos traumas, e aí as pessoas se desinteressaram. Por quê? Por exemplo, uma das coisas que o Lemarie fez, porque quando o Kardec estava vivo, ele tinha lá o William Crookes, que fazia as experimentações com materialização, todos comprovados, certinho, né? E aí Kardec também
participava de algumas reuniões de materialização, registrava tudo certinho, então era coisa séria, né? O Lemarie, depois que o Kardec morreu, ele começou a fingir materializações. E aí descobriram a farsa e o caso dele foi parar na justiça. E isso aí acabou com toda a estrutura, a seriedade que o Espiritismo tinha na França. Então hoje a França, o espiritismo na França... Né, agora, na Inglaterra sempre foi forte, continuou, só que ele muito focado na parte científica, né? E filosófica também, mas mais científica. Mas na Inglaterra continuou forte. Mas na França acabou. Agora que está retomando, que está desenvolvendo devagarzinho, né? Pessoas que estão buscando restabelecer, sendo fiéis a Kardec, até as obras do Chico também divulgar. Você ia perguntar alguma coisa? Que na história não é a primeira vez que eles queimam livros assim, né? Acho que a igreja também fez isso, não fez? Não, com Kardec fizeram isso, né? A gente teve aquela... Mas eu acho que a igreja também chegou a queimar alguns livros. Foi a igreja que queimou, que teve esse episódio ficou famoso, né? Mas você fala a igreja que... Foi a igreja que queimou. Queima dos livros. Eu sempre esqueço a Auto de Fé de Barcelona. Então, a igreja, alguns bispos ou alguns líderes, lá, queimaram. Foi em Barcelona, né? Então, a igreja que queimou os livros... 300 livros de Kardec, tá vendo? Só que aí o Kardec ficou preocupado, né? Mas aí rapidinho ele recebeu uma mensagem de um médium, e as mensagens que ele recebia tudo assim, natural, assim, espontâneo. Recebeu mensagem de um médium de um outro país, falando assim, não se preocupa, que isso que aconteceu vai surgir para divulgar mais ainda o Espiritismo. E realmente foi o que aconteceu. Esse episódio fez o Espiritismo explodir em estudos, as pessoas queriam comprar mais, queriam conhecer, então fez o efeito inverso que eles queriam. Porque aqui foi em 1861, Kardec desencarnou em 1869, né? Então teve 8 anos ainda de... Né? Mas assim, as coisas muitas das coisas que ele fez, que ele fundou centros, que ele difundiu ali, continuaram. E tem centros que tem desde aquela época. Não acabou. Mas assim, em termos de visibilidade, tá daquela forma que era, depois que começou essas coisas, acabou. Morreu. Ou essas materializações de farsas do Lemarie, a questão da necessidade de renda do Rustang, né, de buscar, né, priorizar a questão financeira. Então isso aí acabou. Kardec começou em 1854, então ele era de 1804, ele já tinha 50 anos. E a Umbanda então, não tem nada a ver com o espiritismo, dona? Não, a Umbanda foi o seguinte, tinha alguns centros espíritas, aí um rapaz que era médium começou a frequentar os trabalhos do centro espírita e começou a frequentar a desobsessão. Aí, nessa desobsessão, ele incorporou um preto velho. Só que esse preto velho era o mentor dele. Só que aí, o esclarecedor, o médium que conversava, né, com o espírito, falou assim, não, aqui a gente não aceita esse tipo de comunicação, e expulsou ele. Aí, o mentor dele falou assim, se eles não aceitaram a gente, mas não foi o espiritismo que expulsou, foi uma pessoa, né, o dirigente daquele centro, né? Mas aí o mentor falou para ele, se eles não aceitaram a gente, então a gente vai fundar o nosso. Aí a Umbanda foi fundada, tanto é que a Umbanda tem um nicho que ajuda muito. Qual que é o nicho? Pessoas que ainda estão muito ligadas a rituais, muito ligadas assim às coisas materiais ainda, que aí os espíritos utilizam esses trabalhos para ajudar essas entidades mais materializadas. Tanto é que a Umbanda,
eles aumentaram, colocaram esses rituais que não existiam no Espiritismo, porque o Espiritismo não tem ritual, né? É tudo espiritual. Tanto é que eles leem Kardec, eles leem o Evangelho, leem o Livro dos Espíritos, mas eles complementam com a leitura deles, que são dos rituais, né? Então, por isso que a gente fala que o Espiritismo mesmo, né, a gente pode falar Espiritismo, é o de Kardec. Então não precisa falar eu sou espírita kardecista, porque se você falar que você é espírita, você já entende que é Kardec. Isso é o original, real. Aí o candomblé, que já era uma religião africana, como eles trabalhavam com espíritos, já é outra religião, vamos dizer assim. Porque o espiritismo é religião, ciência, filosofia e religião, uma doutrina completa, né? Agora o candomblé é uma outra religião, porque aí, apesar do espiritismo ser completo com os três, é uma doutrina prioritariamente religiosa. Por que religiosa? Porque a parte religiosa é a mais importante. Eles não têm um viés de estudo. O quê? Quem? Candomblé, eu falo. Ah, sim, sim. Aí é mais conectado com as entidades Natureza. africanas, tem os rituais. Só que o que acontece? As pessoas confundem. Tudo que mexe com espírito não é espírita necessariamente, é espiritualista. Então, são religiões espiritualistas. Mas religião espírita é só o de Kardec. O nome espírita já é da codificação de Kardec. O católico é espiritualista ou não? Assim, não chega, é assim, porque o que acontece? Tem algumas linhas, né? Tem alguns católicos que não aceitam comunicação com o espírito de forma nenhuma, né? Sim, a partir do momento que ele acredita numa vida no céu. Porque depende, porque assim, fala em espírito, né? Fala assim, eu acredito em anjo, mas é a mesma coisa. Anjo é um espírito elevado, né? Mas assim, a grande diferença é que não acredita em reencarnação. Não é que não acredita em reencarnação. Quando Jesus veio, ele falava em reencarnação, os apóstolos falavam em reencarnação. Só que aí no ano de 300 alguma coisa, quando começou a ter bispos, quando começou a ter sacerdotes e representantes, né? E essa hierarquia toda, aí fizeram aquele concílio e aí mudaram de reencarnação para ressurreição. Então, como não era interessante para eles, eles modificaram o evangelho e colocaram a ressurreição. E modificaram o significado, a palavra e o significado. Mas a reencarnação... Uma rainha que não aceitou que ela era reencarnação. Não, ela era pobre, ela casou com um rei e ficou rica. Aí ela não aceitava de que talvez uma outra vida ela viesse pobre de novo. Aí ela meio que obrigou o cara, não é que obrigou, né? Ela forçou o cara a tirar a reencarnação. Não, a minha religião não pode ter reencarnação, não. Então, por isso que o catolicismo não tem reencarnação, não acredita em reencarnação, porque lá atrás mudaram, porque Jesus falou claramente de reencarnação naquela época. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Nos livros espíritos que a gente vê que os padres morrem e está tudo junto lá, né? É porque o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente não adquire. A gente tem que ter maturidade para isso, mas a gente não desperta para as realidades espirituais de uma hora para outra. A gente continua da mesma forma que a gente com os nossos mesmos preconceitos, com os nossos mesmos raciocínios. A não ser que a gente queira entender, queira melhorar, queira renovar. Então, lá tem comunidade católico, no plano espiritual tem comunidade católica, que não acredita em reencarnação, está desencarnado e não acredita. Mas por quê? Porque continua a vida continua da mesma forma. Ele vai viver numa sociedade de pessoas que pensam igual a ele. A evolução, ela não agride consciências. Então, a gente vai aprendendo a realidade virtual, a realidade espiritual de acordo com o nosso despertar, com a nossa maturidade. Não dá salto. De repente, agora acredito. Não. Se ele desencarna sem acreditar, ele vai continuar em espírito sem acreditar. A não ser que algumas coisas vão acontecendo, ele passe a prestar atenção
ia se perguntar se aquelas crenças que ele tinha realmente era a realidade. Mas por isso que tem comunidade católica, comunidade evangélica, comunidade, Tem muita todas no plano espiritual a mesma coisa, tem todo esse tanto de comunidade. Só que aqueles que já adquiriram uma maturidade, eles podem continuar como se designando como católicos para ajudar aquela comunidade, mas aí ele participa de desobsessão, vem de vez em quando comunicar, porque ele já sabe da realidade. Então, ele continua naquela comunidade para ajudar aquelas pessoas, mas já sabe que existem coisas além daquilo que ele imaginava. Então, para resumir, espiritismo é só Kardec. Não precisa falar espírita kardecista. É porque, como outras religiões adotaram o nome, eu sou espírita. O de Candomblé chegou, eu sou espírita. O Umbanda falou, eu sou espírita. Aí teve que fazer essas designações para diferenciar, porque todo mundo se designava espírita, né? Não, eu sou espírita de Candomblé. Não, eu sou espírita de Umbanda. Não, eu sou espírita kardecista. Aí começou por causa disso, entendeu? Mas aí Kardec começou com 50 anos, então ele já tinha todas as obras dele, e aí com isso ele começou a dedicar, ficou 15 anos, né? Dedicando exclusivamente para o espiritismo. Não dormia à noite, né? Era a noite inteira, escrevendo, codificando. É igual o Chico dormia 2 horas da noite, 3. Ele acordava 6 horas, ia pro trabalho, aí chegava do trabalho, atendia as pessoas, depois psicografava, ia dormir às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Era funcionário do Estado, né? Fazenda modelo. Aí ele aposentou, ele serviu 35 anos, né, de serviço. O desgaste físico dele devia ser brutal. Mas mesmo assim, depois dos 35, ele começou a trabalhar muito novo, né? Ele aposentou 50, 55, não lembro agora, que ele começou cedo, né? Aí depois que ele aposentou, ele começou aí ele dedicou 100%. Foi tipo Só que Kardec, né? é a mesma coisa, por isso que ele é o Kardec, é a mesma Será coisa. que não sentia tanta necessidade de dormir igual a gente que O tem espírito de 8 mais horas? elevado, porque, por exemplo, a questão de dormir é o seguinte, a gente precisa evoluir, precisa dormir. E a gente precisa entrar no estado do sono, que a gente começa a trabalhar no sono, o desdobramento em serviço. Então não adianta achar assim, agora eu vou começar a dormir 2 horas, porque a gente tem necessidade de dormir para poder trabalhar, auxiliar os espíritos. Então é importante a gente dormir 6, 7, 8 horas, porque a gente não chegou nem no estágio de quem está saindo do corpo para ajudar os espíritos. A gente sai do corpo para fazer o que a gente quer, conversar com quem a gente quer, ver o que a gente quer, ou fazer uma bagunça, uma coisa. que a gente Entendeu? também. A gente tem fases. Tem que conversar com você, você vai trabalhar, presta atenção, foca, vou trabalhar, vou encontrar Eu acho que benfeitores. eu nunca dormi 8 horas, eu acordo várias vezes à noite, faço acupuntura, tomo remédio. Então, aí já são questões que envolvem mediunidade, influências, que quando Eu acordo você... esgotado todo dia. Então. Posso deitar 6 horas da tarde e acordar no outro dia 6 horas. Eu vou até exausto. Então, porque aí envolve o seguinte, envolve você encontrar o equilíbrio. Quando você encontrar o equilíbrio do profissional, do trabalho profissional, família e o desenvolvimento espiritual, aí vai harmonizar o corpo, aí você vai conseguir ter esse equilíbrio. Porque são fases, entendeu? Quando a gente ainda está só pensando na gente mesmo, nosso sonho, nosso espírito nem liberta. A gente fica só vendo as coisas que as nossas preocupações estão. Então a gente nem afasta do corpo. Quando a gente adquire um pouquinho de maturidade a mais, a gente começa a sair para visitar parentes, a gente sai para fazer coisas que a gente gosta. Vamos supor, eu sou músico, por exemplo. Aí eu vou tocar um instrumento, vou treinar, desenvolver o instrumento, vou
encontrar com pessoas que eu gosto. Aí a terceira fase é o seguinte, equilibrei, estou pensando agora mais em servir, pensando na humanidade, pensando em ajudar, desenvolver espiritualmente. Aí entra na terceira fase, que aí a gente liberta do corpo e os bons espíritos levam a gente para sermos instrumentos para poder ajudar as pessoas, ajudar encarnado, ajudar desencarnado. Essa é a terceira etapa. Depois que a gente consegue passar dessa terceira etapa, que aí a gente fica totalmente livre de apego à matéria, aí a gente não precisa mais dormir. Aí a gente precisa só de 2, 3 horas. E aí a gente já descansa tranquilo. Por Então isso o que a caso gente do... não lembra. Hã? A gente não lembra Não, do sonho. o não lembrar já é... Você pode estar fazendo um trabalho excepcional e não lembrar. Não tem nada a ver com lembrar com você estar fazendo coisas boas. É porque assim, eu, por exemplo, eu não lembro do que eu sonhei. Então, isso aí não... Pouco, mais ou menos. Eu lembro de tudo. Eu não lembro Eu de sinto nada. cheiro. Se me der um tiro no sonho, eu sinto a dor. Então, porque aí você tem já uma mediunidade, já tem uma predisposição. Antes de eu começar o estudo mesmo, eu ia no psicólogo e falava, eu tô ficando maluco. Uhum. O que acontece é que você já tem uma predisposição, né, natural para você lembrar do sonho, porque normalmente a gente não lembra por quê? Nosso espírito liberta e nosso cérebro fica adormecido. E aí ele não registra, a gente fica ligado por um fio, mas ele não registra os acontecimentos no plano espiritual, porque o cérebro está adormecido. Mas quando tem a mediunidade, Sonambulismo. que no caso é a Sonhos antigos, faculdade, né? Eu sonhei há vários anos, eu lembro Então, dele, porque cheiro aí- antigo. Porque aí você tem uma estrutura mediúnica, uma aparelhagem que te permite, aquilo ali fica gravado no seu perispírito, grava, absorve aquilo ali, e aí quando você volta pro corpo, que ele está gravado no perispírito. Então, o cérebro, independente se o cérebro estivesse dormindo, estava dormindo, como ficou gravado ali aquilo tudo, você vai lembrar, você carrega aquela... Alguns são bons, mas alguns impressionam tanto que eu fico dias com aquilo na cabeça. Então, aí o que acontece? À medida que você começar a intensificar os trabalhos, desenvolver, naturalmente o sonho vai começar a ter uma... Porque às vezes também a gente acha que a gente teve um sonho ruim, às vezes a gente foi numa região umbralina para ajudar pessoas, então não necessariamente que a gente... Porque também, mesmo que a gente lembre, a gente não vai lembrar 100% do que aconteceu. Então a gente pode lembrar fragmentado e aí a gente conectar, achar que é uma coisa e foi outra. Então, às vezes o que a gente acha que é sonho ruim, a gente pode ter ido numa região ruim para ajudar as pessoas. Mas o fato é que, quando você tiver equilibrar de fato, os sonhos não vão mais te causar esse desequilíbrio, esse impacto todo. Entendeu? Aí é natural, vai acontecendo. Então, o que aconteceu com Kardec foi que um dia que eu estava falando, ele sonhou, o espírito dele libertou, né? E ele encontrou com vários inventores. E eles estavam discutindo sobre a roda, porque não tinha inventado ainda o pneu. A roda já tinha inventado. O pneu de petróleo, né? Aquele pneu... o pneu de carro. Na época do Kardec não tinha inventado Aquele ainda. pneu, não. Era outra tecnologia. Não usava borracha? Não É era verdade. borracha, era outra coisa. Aí ele viu os cientistas discutindo sobre essa descoberta e aí passou um tempo a anunciar a descoberta do pneu, daquela borracha, daquela tecnologia. Então o que aconteceu? A equipe do Kardec levou ele para ele encontrar isso está na revista Espírita, essa história. Para encontrar com os inventores, para ele poder ver o negócio acontecendo. Então é exatamente isso. Os inventores reúnem, eles são inspirados pelos espíritos mais esclarecidos, mais elevados, e aí cada um, no seu determinado ponto, nem se conhece encarnado, vai inventar a mesma coisa. Então, a mesma descoberta acontece em vários lugares ao mesmo tempo, ou
um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí no final junta tudo e forma aquela descoberta. Mas é interessante dele ter sonhado, ter libertado o espírito, né, entrado no sono, e ter visto acontecer, né, as pessoas reunirem, receber a inspiração e para desenvolver essa descoberta que tinha chegado na hora de que Deus permitiu que o ser humano tivesse esse conforto de ter um transporte mais rápido, né, mais ágil. Porque era cavalos na época, né? Cavalos, e às vezes é de madeira, né? E não era pneu, né? Era de madeira, né? Aí começaram a surgir os carros com pneu, tal. Aí ia mais rápido, né? Mais conforto. Então tem tudo isso. Muita coisa que a gente aprende. Vamos finalizar aqui, porque senão a gente não... Vamos lá. As respostas seguintes confirmam esta asserção. Qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. Então, a inspiração é aquela comunicação que a gente recebe, que a gente absorve conscientemente ou inconscientemente. Então, conscientemente era, opa, recebi uma ideia boa aqui, que já, a pessoa já sabe que não é dela, porque vem uma ideia totalmente diferente das coisas que ela pensam normalmente. Quando a pessoa ela não acredita, ela não aceita, tudo mais, quando ela recebe essa inspiração, essa comunicação, o que ela fala? Opa, tive uma ideia excelente, tive um insight aqui, né? Ele acha que foi dele. Tem compositor Entendeu? que fala que dorme com um caderninho, né? Do lado, que aí acorda, às vezes, durante a noite e escreve. Exatamente. Na Revista Espírita tem um caso exatamente assim. O artista já desencarnado achou alguém que ele poderia passar a música dele, que queria passar a música dele, aí achou o músico que desdobrava à noite, aí passou para ele, né, a partitura, aí na hora que ele acordou ele já escreveu a partitura e para não perder, né, e aí ele era médium, né, já era um médium já da equipe de Kardec. A Roberta Miranda, no dia dela falando, ela falou assim que aquela música Majestade Sabiá é muito bonita, né? Ela compôs ela em 2 minutos. Ela falou, gente, aquilo lá não fui eu. Ela falou, não tem condição. Ela falou que começou a escrever e já veio, acho que ela começou no violão. Já veio tudo, aquela música. A inspiração é Porque isso. fala da natureza, né? Uhum, exatamente. Letra B. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Então, por quê? A inspiração é comunicação pelo pensamento. Então, inspiração não é só as grandes revelações, não são só as grandes revelações, são as comunicações normais do dia a dia. Por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta te diz que não faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Então, se é uma comunicação pelo pensamento, a gente é inspirado a todo momento. A gente é auxiliado a todo momento. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiuns? Sim, porquanto nesses momentos a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então, esses momentos de inspiração pode ser na noite, né, no sono, ou pode ser acordado mesmo, né? Então depende muito da circunstância, da situação. Mas nesse momento de inspiração, o espírito dá aquela desdobrada, né? Ele consegue se desprender um pouco da matéria e consegue receber diretamente aquela comunicação. E aí o que acontece? Quando a gente encarna,
naturalmente a gente recebe uns bloqueios naturais. Bloqueio de línguas, bloqueio de conhecimentos que a gente não vai precisar, ou que iria atrapalhar a gente. Então, quando a gente tem um desprendimento, seja pelo sono, ou seja por alguma circunstância, alguma crise, um momento, que a gente tem um desprendimento, a gente recobra essas faculdades. Então, a gente retoma todas as nossas capacidades. Então, por exemplo, quando no sono, que a gente começa a entrar em contato com a espiritualidade, recobrar uma parte das faculdades pode ser até mesmo lembrado das vidas passadas. Então, isso acontece muito, é muito comum isso. A gente dorme, a gente recorda que as nossas outras vidas, só que quando a gente vai posicionar para acordar de novo, aquilo ali a gente esquece de novo. Por isso que fala que quando a gente dorme é como se a gente morresse todas as noites. Porque a gente não recobra totalmente, mas a gente recobra parcialmente a nossa liberdade espiritual. Por isso que algumas pessoas gostam tanto do sono. Não é nem porque é preguiçoso, é porque, nem porque tem problema, não, é porque ela gosta de ter essas faculdades recobradas, né? E por isso que é importante a gente tentar trabalhar para o equilíbrio, porque se a gente equilibra mais, o sono é melhor, a qualidade é melhor, e a gente vai ter mais esses momentos de recobrar as faculdades, porque aí a gente pode trabalhar mais, ser mais útil. E quando a gente trabalha mais e é mais útil, a gente adquire mais crédito, né? Ou pode ter duas situações também. Se a gente lembra, é porque a gente recebeu a ajuda da espiritualidade para a gente lembrar. Pode ser? Assim, se tiver permissão de Deus? se tiver alguma permissão de Deus, sempre tem, né? Se acontece é porque teve permissão de Deus. De lembrar. De lembrar, se aquele espírito já tem uma consciência, uma evolução maior, naturalmente quando ele dorme ele lembra. Até o limite que é possível para ele. Que tem a ver com o despertar, com a consciência dele. Aí naturalmente ele lembra, entendeu? Agora, se tiver algum ponto que seja importante ele relembrar, importante ele visualizar, aí os benfeitores podem fazer operações magnéticas visando que ele lembre aquele ponto específico. Aí faz como se fosse uma regressão para ele poder lembrar um ponto específico. Aí tem, né? Essa situação, e tem a situação que marcou demais, fica gravada no espírito e ele lembra. Pode ser também, né? Lembra integralmente? Não, integralmente Ou não. normalmente vem em forma de trauma, né? A pessoa tem um trauma, tem medo de altura. Então já é aquele choque daqueles coisas do passado, que foi extremamente desagradável, né? Que foi um choque muito grande e que ele carrega aquilo ali como um trauma, vira uma fobia, entendeu? Agora, do lado positivo, a lembrança vai ser como uma forma de facilidade, né, de fazer tal coisa, entendeu? Agora, as lembranças... Todos nós temos algum sonho que marcou, que a gente lembra, né? Aí o sonho pode ser várias coisas. O sonho que a gente está tendo pode ser uma lembrança do passado, pode ser uma coisa que a gente está fazendo agora, no presente, ou pode ser até mesmo uma previsão do futuro. Aí não dá pra gente saber, né? Dá pra gente tentar inferir, né? Dá pra gente tentar descobrir, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a fazer, por exemplo, a roubar, por exemplo, qualquer exemplo aqui. Então, se eu tiver um sonho que eu tô ali entrando num banco e pegando dinheiro, não sei o quê, eu posso ter o mais provável que seja que aquele sonho seja uma lembrança minha do passado. Entendeu? Então dá pra gente inferir, né, as coisas, né? E se, assim, eu não sei se tem a ver pessoa quando ela morre dormindo? Não, aí pode... Aí...
Morre dormindo, pode ser o momento dela mesmo, natural, que ela tem que desencarnar. Ou foi uma graça? Não, o que pode acontecer é quando a pessoa tem a faculdade de êxtase, que o espírito dela liberta muito do corpo, liberta muito. E aí, se ela não tiver um cuidado, um equilíbrio, ela pode querer ficar no plano espiritual e não voltar. Isso é possível. Mas tem que ser aquela pessoa que entra nesse estado de êxtase e aquela pessoa que dormindo, ela descreve onde que ela está, o que ela está fazendo, tal coisa. E depois ela lembra de certinho onde que ela estava, o que ela fez, não sei o quê. Então, aí essa pessoa que tem essa facilidade do êxtase e ela vai para um ambiente muito bom, o que pode acontecer? Ela querer ficar nesse ambiente muito bom. Só que o que acontece? Ela não vai para esse ambiente muito bom. Porque ele tá cortando, né? Ele tá adiantando o momento, é como se fosse um suicídio. Então ele acha que vai ficar naquele lugar bom e ele já vai para uma região umbralina. Porque ele cometeu um suicídio. Mas aí, se a gente está trabalhando, fazendo no bem, certo? A gente está buscando melhorar, tem o auxílio dos espíritos, que vai falar assim, olha, não vale a pena você ficar, vamos voltar, você tem ainda seus compromissos. A pessoa não fica sozinha, sem ter nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de inspiração para ela voltar. Então, por isso que é importante estudar, porque vamos supor que porventura você seja médium de êxtase e aconteça isso, você está numa região maravilhosa e você fica, eu quero voltar, aí você vai, naturalmente você vai lembrar, opa, eu aprendi isso, aprendi que eu devo respeitar o meu tempo na Terra, então eu estou bem, estou saudável, não é hora, vamos voltar. E ele volta. Então, tem isso. Médiuns de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também é resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. Porque o médium vidente, que é aquele que realmente prevê o futuro, tem os seus limites também. Ele vai conseguir enxergar aquilo que a espiritualidade permitir e que é dependente do livre-arbítrio das pessoas. Então, o que ele vai ver é uma probabilidade maior de acontecer. Por quê? Porque depende do livre-arbítrio das pessoas. Então, ele não é um negócio com 100% de certeza. Por exemplo, o Chico conseguia ver qual que era a maior propensão daquela pessoa 10 mil anos para frente. Ela conseguia ver. Ele conseguia ver. 10 mil anos antes que ele tinha feito e 10 mil anos depois. Que era a probabilidade de onde ele vai estar, o que ele faria, como ele ficaria, de acordo com as escolhas de hoje, de acordo com as probabilidades das condutas que ele estava fazendo hoje. Entendeu? Então era sujeito ao livre-arbítrio da pessoa. Que a pessoa pode querer despertar e querer melhorar, mudar e querer mudar drasticamente o caminho dela para melhor. Então a previsão, né, tá sujeita a isso. Agora, existem as coisas que estão planejadas a acontecer a nível global, a nível de civilização, que são coisas já estabelecidas, né? Então, isso, tanto é que o Chico, como João Evangelista, já viu tudo que ia acontecer até a regeneração lá na época de Jesus. Os Espíritos mostraram para ele, porque já eram coisas que já estavam estabelecidas para os ciclos acontecerem, né? É claro que quando chega o momento pode ter alguma adaptação de 50 anos para menos, 50 anos para mais, mas existem aqueles grandes acontecimentos
que são importantes, marcados para acontecer. Então, tem os profetas, né, na verdade, os que profetizam, porque profeta pode ser missionário também, né, sem necessariamente profetizar. Né? Os que profetizam, os que preveem o futuro, recebem essa inspiração para ver esses grandes acontecimentos, às vezes para ajudar algumas pessoas, igual Jó, né, que os espíritos permitiram que ele visse que ia acontecer com aquela cidade, a Nínive, né? Aí ele foi, acho que é Nínive, ele foi para a cidade, avisou e não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque as pessoas, com medo daquilo ali, elas mudaram o comportamento dela. Então, aquilo que iria causar essa crise, que era justamente para fazer despertar, eles despertaram antes, então não precisou acontecer. Por isso que o Apocalipse, o que é o Apocalipse? É aquela previsão do futuro. São feitos para não serem cumpridos. Eles são avisos. Né? São revelações para as pessoas poderem saber que isso é uma possibilidade de acontecer se elas não mudarem o comportamento. Então, as revelações, os apocalipses são feitos para que não sejam cumpridos, para que as pessoas entendam e melhorem. Agora, tem coisas naturais, igual a Terra entrar no ciclo de regeneração. É uma coisa natural. Faz parte do ciclo do planeta. De tempos em tempos isso acontece, essas fases. Então, alguns espíritos cristãos mais elevados podem prever, com um pouco mais de exatidão, com menos exatidão, o tempo que isso vai acontecer, porque isso já são tempos marcados. Aí quem não acompanha com seu livre-arbítrio vai para um lugar que está de acordo com a sua condição espiritual. Por quê? Por afinidade natural. Né? Então, os médiuns de pressentimento, que é uma variedade de médium inspirados, eles recebem essas comunicações e conseguem ver, às vezes, coisas pequenas, né? Conseguem ter um vislumbre de alguma coisinha que pode acontecer, às vezes para avisar ele, às vezes para avisar alguma pessoa próxima. Então, tem pessoas que já naturalmente têm uma inspiração nesse sentido, para poder, às vezes, entrever alguma coisinha que vai acontecer, para poder ajudar as pessoas. Né? Uhum. Agora, as grandes coisas aí já são para os espíritos mais elevados. Né? Olha lá, permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos, quer dizer, as consequências naturais, né, disso. Aqui ele fala que é uma espécie de dupla vista, porque a pessoa vê o que está acontecendo aqui e vê uma coisa que pode estar acontecendo no futuro ou que está acontecendo ao mesmo tempo em outro ambiente. Então a pessoa tem a dupla vista, consegue ver ao mesmo tempo dois ambientes, né, diferentes. Então é isso. Tem várias pessoas no mundo internado, em sanatório, esse tipo de coisa, que não tem nem noção do que acontece. Aconteceu uma coisa tipo dupla vista, não tem conhecimento, não tem a família que vai. Principalmente no passado, né? Sim. Mas a maior parte que acontece das pessoas internarem no sanatório tem essa parte de conhecimento, sim, que é muito importante, porque ela acaba não entendendo o que está acontecendo com ela, né, e acha que ela está pirando, né, que ela está loucura, e não é. Mas a maior parte dos casos são as pessoas que entram em desequilíbrio por causa de uma obsessão. Aí essa obsessão começa a influenciar, começa a atrapalhar muito, e aí a pessoa não consegue lidar com isso. Então, qual que é a forma de lidar com a obsessão? Você sair daquela ideia fixa daquilo e você começar a fazer o bem. Porque, naturalmente, você começar a fazer o bem e conhecer os processos, você vai conseguir afastar. Por quê? Se ele não tem aquela causa para influenciar, vamos supor, ele está influenciando por causa da bebida. Então, se eu paro de beber, aquilo ali não é mais um entrave, ele não vai influenciar mais, porque ele não tem mais o que influenciar. Então, para a gente conseguir vencer a obsessão, é a gente melhorar. Melhorar e fazer o bem.